Aqui estamos sempre sendo convidados à investigação desses assuntos. E ponderar sobre isso não é apenas ter ideias ou formular conceitos a respeito disso. Programar um ideal sobre o que fazer a respeito do que estamos tratando aqui. Aqui se trata de descobrir como olhar, diretamente olhar aquilo que está presente aqui para ser visto. A nossa tendência ou geral inclinação da maioria de nós é de, ao descobrirmos algo do qual queremos nos livrar, é criarmos uma estratégia, um plano, um planejamento para executar isso. Só que não percebemos que assim estamos caindo constantemente numa antiga armadilha que o pensamento nos propõe, porque existe sempre esse movimento de protelação para lidarmos com isso depois. Se você, por exemplo, é um engenheiro, você tem que fazer um planejamento prévio de tudo que se faz necessário. Então você faz um desenho e coloca numa planilha tudo que se faz necessário para construir aquele prédio. É natural que leve algum tempo para a execução daquele projeto. Mas aqui, quando lidamos com a natureza da consciência, nós não estamos lidando com algo como um projeto arquitetônico, como a construção de uma ponte ou de um prédio. Nós estamos lidando com o movimento dinâmico da vida. Você não tira uma fotografia, é impossível você tirar uma fotografia nesse momento, nesse instante, nesse exato segundo do seu estado mental. Você está lidando com algo vivo que está mudando o tempo todo. Então, lidar consigo mesmo requer uma compreensão nova, naturalmente, uma aproximação diferente. Nós não colocamos aqui o elemento tempo para a realização de um projeto de transformação, de mudança nessa estrutura psicológica. Mas, em geral, é isso que o pensamento tem feito. Nós precisamos enfatizar aqui para você a importância da compreensão de si mesma, de si mesmo, nesse instante. E a compreensão requer que você dispense toda a ideia do que deveria ser ou de como poderá ser. Porque não se trata do futuro para a execução disso. Se trata de uma compreensão do que se passa aqui e agora, nesse instante, com você. Portanto, é uma compreensão, uma direta compreensão produz uma qualidade de ação nova que dispensa o futuro. É assim que temos que nos aproximar desse descondicionamento psicológico. Nós estamos vivendo um condicionamento psicológico, um condicionamento mental, uma condição psicológica de existência onde estamos constantemente vivenciando estados que carregam esse dinamismo de expressão. Esses estados são estados
conflituosos, aflitivos, de sofrimento. Descobrir o que é olhar para esse momento e tomar ciência desse estado de uma forma verdadeira, de uma forma real. Nesse contato, podemos colocar um fim para essa condição psicológica, desde que saibamos o que é olhar, o que é observar, o que é perceber sem o eu. Todos os estados que surgem em nós, eles são estados que vêm do passado, mas se apresentam nesse momento e quando chegam, sempre em resposta a um estímulo, a um desafio. Se, por exemplo, eu digo que você é feio, talvez isso não lhe ofenda, não lhe aborreça muito. Mas se eu xingo a sua mãe ou seu pai, isso já é outra coisa. Então, uma ofensa, ela é recebida por você a partir deste fundo que você traz. Se eu lhe ofendo, você tem uma reação. A minha ofensa é o estímulo, é o desafio. A sua reação é a resposta. Essa resposta, ela vem do passado. Portanto, há sempre uma predisposição interna de resposta a um dado estímulo ou desafio. Se é um elogio, se é um elogio fraco, não lhe entusiasma muito. Mas se é um elogio forte, isso lhe deixa muito entusiasmado. Assim como uma ofensa fraca não lhe estimula muito, mas uma ofensa forte lhe deixa muito estimulado. Assim, nossas reações correspondem a esse fundo. E, naturalmente, a qualidade do estímulo ou desafio. A estrutura do eu em nós é sempre de atender a esse momento a partir do passado. O que nós estamos vendo aqui com você? Estamos procurando descobrir com você como viver uma vida livre desta psicológica dependência de reação que vem do passado? Colocando em outras palavras, estamos descobrindo aqui com você o que significa uma vida livre, total e completamente livre deste sentido do eu, do ego, que é esse elemento que reage. A importância disso dentro das relações é fundamental. Porque nesse momento, esse jogo de identidade egóica, de toma lá, dá cá, isso desaparece. Aqui estamos revelando a você a vida livre do passado. O nosso padrão ou modelo de representação de vida é sempre de ação reativa, de resposta do passado para esse instante, para esse momento.
Então, existe algo que nós não atentamos para isso. Esse algo é que a nossa vida, ela consiste numa qualidade de vida onde há inquietude, problemas, desordem, confusão e sofrimento, porque estamos constantemente dentro de um espaço de egocentramento. Então, nós temos o eu, o mim, o ego, e um espaço em torno do qual a nossa vida está acontecendo. Eu já disse inúmeras vezes aqui, dentro do canal, em diversas outras falas, e é sempre interessante nós voltarmos de novo, de novo, de novo. Eu já disse inúmeras vezes que esta vida, como nós conhecemos, é a particular vida da pessoa, porque é a vida que acontece ou gira em torno de um centro, que é esta identidade do eu. Eu quero tocar aqui com você nessa questão da beleza do encontro com a verdade do amor. Mas não podemos tocar na verdade do amor antes de investigarmos a ilusão do que se consiste a nossa vida nesse momento, nesta velha condição, nesta velha forma de reação, de resposta reativa, algo que vem do passado. Porque a presença da realidade do amor não é o que está presente enquanto o passado permanece, enquanto a reação que vem da memória se sustenta. Então nós precisamos descobrir como desmontar essa mecânica, esse mecanismo de ação e reação, que é o mecanismo do eu. Essa ação que nasce desta reação, nasce do pensamento, da premeditação de um experimentador que em algum momento se sente valorizado, estimado e em um estado de gratidão, mas em outro momento se sente humilhado, desprezado, ofendido, enganado, traído. Portanto, a nossa condição de resposta de ação reativa, algo que vem do passado, não conhece liberdade. E a verdade sobre o amor é que o amor é algo que essencialmente só está presente quando há liberdade. Então vamos falar um pouco sobre a presença da liberdade. Uma vez que é nesta liberdade que a realidade do amor floresce. O nosso contato é afetivo, é carinhoso, é de compartilhamento de prazer, de aceitação, de reconhecimento. Tudo isso pode estar presente quando o amor está presente, mas nem sempre quando isso está presente, o que temos presente é a presença do amor. A grande verdade é que, na maioria das vezes, isso toma o lugar do amor. Para nós, isso é a presença do amor, mas não é assim.
Porque podemos ter tudo isso e ainda sermos criaturas carregadas de ciúme, de apego, de desejos, de buscas no outro, de aceitação, de gratificação, de apreciação. Podemos fazer uso de tudo isso com segundas intenções, com diversos outros interesses, inclusive muitos deles ocultos, sem a menor ciência disso. Então, tudo isso requer que aprendamos a olhar para os nossos motivos, reações. Então, haverá uma clareza, uma lucidez de percepção de que o que está presente, imperando em nossas relações, não é a presença da verdade. E se não há verdade, não temos liberdade. E sem a liberdade, não temos o amor. É importante olhar para tudo isso, tomar ciência disso, compreender isso que se passa conosco. De outra forma, continuaremos sempre envolvidos de uma forma completamente inconscientes e naturalmente sofrendo e produzindo sofrimento em razão da ignorância, da falta desta compreensão, desse estudo de nós mesmos. Eu tenho enfatizado aqui a importância do autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você apenas reage como todos reagem à sua volta. A todo tipo de provocação. O elogio é uma provocação. O aplauso é uma provocação. A parabenização é uma provocação. A aceitação da opinião que você tem é uma provocação. A concordância, repare, a concordância verbal ou a aprovação das ações que você recebe é uma provocação. Dificilmente tomamos ciência de que tudo isso são provocações. São as provocações positivas. Mas existem também as provocações negativas. E elas são diversas, são inúmeras. E nós estamos constantemente respondendo a essas provocações. Quem é esse elemento presente nessa resposta? É o eu? É o passado? É o observador? É o experimentador? É esse elemento que é você, que se confunde com o que sente, com o que pensa, que se confunde com o que escuta, porque não há um real escutar. Se confunde com o que pensa, porque não há um real pensar. Com o que sente, porque não há um real sentir. Há sempre um envolvimento da parte do eu, do ego, nessas provocações. Acabei de citar para você algumas provocações positivas que dão estímulo ao ego para ter amigos. Todos aqueles que te provocam dessa forma, você os ama, você os aceita? Você quer todos eles perto de você? Mas isso muda. A condição
de nossas relações com base nesta procura ou busca de aceitação é de dependência. Então, está por detrás disso algum nível de carência, de sofrimento? Então, psicologicamente, repare, nós somos criaturas muito complexas. Então, nós temos aqueles que nos dão esse tipo de estímulos positivos e aqueles que nos dão estímulos negativos. E vivemos dentro desta dualidade, desta condição psicológica de pêndulo, uma vez alegre, no momento seguinte triste. A euforia está presente e depois vem a raiva. O sentimento de gratidão, de ingratidão, de dor, prazer. Assim, psicologicamente, somos criaturas confusas, desorientadas. Precisamos acordar deste sonho, desta psicológica condição do ego. Isso não é algo que é parte de sua natureza real. É algo dentro de um contexto de condicionamento mental, de condicionamento egóico. Se alguém lhe critica, zomba de você, lhe rejeita, lhe diminui, lhe compara negativamente, ou lhe dá um tratamento verbal ofensivo, essa é uma influência que você não quer? Podemos romper com esta psicológica condição para uma vida livre, onde a presença da liberdade possa fazer florescer a verdade do amor? Porque enquanto as nossas relações ou relacionamentos estiverem dentro desta velha condição de cultura, de sociedade, de mundo, estaremos vivendo como todos à nossa volta, uma vida egocêntrica, centrada nesse sentido do eu, do ego, e, portanto, com problemas. Quando vem alguém e pergunta, e o que você me diz sobre essa questão da ansiedade presente? Essa ansiedade no relacionamento. Veja, como poderia ser diferente? O que você me diz sobre essa insegurança nas relações, nos relacionamentos? Como lidar com o sentimento de rejeição? Veja, como poderia ser diferente se a nossa psicológica condição é sem espaço, sem liberdade, sem amor? O que estamos lhe propondo aqui é o despertar de sua natureza divina, que é a natureza do seu ser. Uma vida livre do ego é uma vida em amor. Um amor que floresce nessa liberdade. Isso requer a presença da compreensão sobre quem é você. Qual é a verdade sobre esse eu? Por isso, Ramana Maharshi, está aqui a foto dele. Em seus dias, aqueles que se aproximavam dele, ele tocava no assunto da Atma Vichara. A sua liberação nesta vida, o florescer do amor presente em sua vida requer a ausência do ego. Atma Vichara significa autoinquirição ou autoinvestigação, ou a direta observação do movimento do eu. Descobrir
como todo esse processo psicológico do ego funciona dentro de você. Tomar ciência de suas reações e deixar de se confundir com elas. Romper com esse padrão psicológico de dependência desta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre você, que está sempre dependente do que os outros dizem, pensam, falam sobre você, a favor ou contra. Ir além desta psicológica condição, que é basicamente medo, é descobrir a liberdade. É isso que estamos propondo aqui para você nesses encontros. Tomar ciência da realidade do seu ser é romper com essa psicológica condição do eu, do ego. É quando você rompe com as reações. É quando você rompe com o passado. Podemos, nesse instante, descobrir o que é a vida acontecendo. Agora, aqui, momento a momento. E diante de um elogio ou de uma crítica, apenas escutar sem reagir, sem colocar esse elemento que vem do passado, que aprecia o elogio, ou se entristece, ou se enraivece com a crítica. Podemos entrar em contato com o momento presente, sem o sentido de alguém presente aqui, nesse momento. Isso requer a presença da autoinquirição, desta observação, desse direto observar suas reações. Isso é Atma Vichara. É compreender a natureza do eu, daquilo que está aqui e agora. Então, há um rompimento nesse instante com essa condição. Repare, não se trata de levar para depois. Não se trata de um plano, de um planejamento para se libertar no futuro do medo ou do desejo. Se libertar da dependência do elogio ou da crítica. É agora, é aqui, nesse instante. Então, um contato com esse instante requer um nível de atenção, de presença, de ciência de suas reações, de tal forma que esse sentido do passado é rompido. Esta imagem ou esta autoimagem é desfeita. Então, como isso se processa? Autoconhecimento. Como isso se processa? Tendo uma aproximação da meditação. A verdade da Atma Vichara é a aproximação da meditação. Porque isso requer a presença da compreensão de suas reações, nesse instante. Uma atenção direta sobre todo esse movimento do eu. Isso é autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é tomar ciência de si mesmo e romper com isso. Então, quando a meditação floresce, em razão desta atenção sobre todas essas reações nesse instante, há um rompimento com o passado. Então, a liberdade está presente. E nesta liberdade, temos a real presença do amor. E quando o amor está presente, o outro não mais lhe afeta,
psicologicamente? Não há mais qualquer forma de dependência? Qualquer forma de medo? Então, isso é o fim dessa ilusão do relacionamento entre imagens. E se isso não está mais presente, não há mais ansiedade, não há mais medo, não há mais conflito ou problema. Aqui estamos com você, lhe propondo uma vida livre e, portanto, em amor. O florescer do seu natural estado de ser é um estado indescritível de não separação, de não dualidade. A expressão para isso é Advaita. Então a vida está presente, sem o sentido de alguém para se proteger, para se defender, ou para depender, ou para reagir. Uma vida livre do passado é uma vida livre da ilusão de que amanhã isso ou aquilo precisa mudar, porque estamos diante da real mudança, da real transformação nesse instante. Então se faz fundamental, essencial para as nossas vidas. Uma nova mente, um novo coração, um novo modo de pensar, de sentir e de agir. Algo que se torna possível quando há esta liberdade, este amor, esta realidade de Deus. Parece que alguns de nós não têm compreendido ainda tão claramente aquilo que estamos propondo aqui para você. É o fim do sofrimento. É o seu natural estado de ser, onde está presente essa inteligência, esse lidar com a vida como ela é, sem a ilusão desta projeção do pensador, sem essa projeção do pensamento, sem esse fundo de condicionamento de história, de humanidade, de civilização, é algo indescritível, é algo fora do conhecido. Então é isso que estamos fazendo aqui, trabalhando com você, aos sábados e domingos. Estamos juntos investigando isso, nesses encontros online, nos finais de semana. Assim, sábado e domingo estamos juntos, olhando para isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, que ocorrem em alguns períodos do ano. Então fica aqui um convite, se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Krishnamurti diz que o homem deve descobrir o eu. Então o eu se dissolve, sendo apenas um conjunto de circunstâncias. Não há nada atrás do eu. O ensinamento dele parece ser muito similar ao de Buda. Sim, sim. Além da expressão,